Olá, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Nosso projeto AgroMais. Eu sempre faço questão de explicar a todos que estão por aqui como que esse projeto nasceu, né? Ele nasceu no meio da pandemia, onde um amigo nos desafiou a usar os nossos contatos que temos pelo Brasil todo e também fora do Brasil para gerar conteúdo útil, para gerar conteúdo que instiga as pessoas a querer eventualmente conhecer mais sobre alguma área relacionada ao agronegócio, à aviação, à tecnologia. Esse é o nosso objetivo e assim começamos, né? E a cada episódio, já estamos no 87, em cada episódio a gente procura trazer alguém dentro de uma área de conhecimento aqui, um conhecimento específico, para nos instigar, para provocar o interesse e que a partir desse episódio aqui as pessoas possam querer buscar mais informações sobre o tema, até porque o nosso tempo ele não é muito longo, sempre entre 15 a 20 minutos, mas que possa instigar as pessoas a querer conhecer mais. Nosso tema de hoje é sobre direito aeronáutico, com Alessandro Lender, ele, né, que é formado em Direito, em Administração pela PUC, pós-graduado em Direito Aeronáutico, tem MBA em Gestão Aeronáutica, tem o curso do CENIPA de Prevenção de Acidente Aéreo, e tem algo aqui que nos impressiona muito, né? Eu sempre digo, aqui é o currículo resumido, né? Porque se for passar o currículo inteiro do Alessandro, nós vamos passar aqui o episódio inteiro, né? O Alessandro não o conheci pessoalmente ainda, a gente pôde se conhecer na organização aí de uma obra que ele trabalha, que é um projeto magnífico, né? Que é o Direito Aeronáutico, né? Estamos no volume 4, né? Que está na nossa sede lá, onde a gente participou também. Mas não vou falar tudo sobre ele, vou deixar o Alessandro falar um pouco. Alessandro, conta para nós aí onde é que cruzou a sua vida aí do direito e o direito aeronáutico, né? Você tem toda essa organização também, né? Como fundador da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB em Minas, né? Onde é que cruzou o direito com a parte aeronáutica? Seja bem-vindo e obrigado por estar com a gente. Boa noite, Gabriel. É um prazer todo imensurável estar aqui com vocês, principalmente sabendo que hoje vocês são a metade do PIB, né, no Brasil, e o agronegócio, ele é falando dentro da aviação hoje, corresponde a quase que 45% da nossa aviação executiva, né? Então, é algo bem, assim, gratificante, né, poder estar falando com vocês e poder estar falando um pouco do direito aeronáutico. Então, eu sou filho de piloto, né? Meu pai foi piloto da aviação executiva e da linha aérea. E mais, assim, meados da década de 70 para 80, sempre acompanhei muito de perto, né? A vida profissional dele. E um dos conselhos que ele sempre me deu foi que a aviação, naquela época, ela sempre foi uma profissão muito difícil, assim, exige uma série de coisas, de questão de CMA, tem que estar válido, mas você tem a questão nós estamos no Brasil, né, a nossa aviação, ao mesmo tempo que é grande, mas também é muito fechada, então, assim, os empregos são mais difíceis, né? E a necessidade de ter aquela questão voltada mesmo para uma formação superior. Então, eu tinha um sonho de ser piloto, mas na minha cabeça, assim, quer ser piloto, mas crie formação superior primeiro, né? Então, cresci assim, né? E daí, eu fiz administração de empresas primeiro, fiz na PUC, e ali na PUC, eu ficava com a cabeça na aviação e com a cabeça na faculdade. Eu falei assim, o meu lado talvez seja mais empresarial, não sei. Você vai criando no ramo da administração, você tem aquele espírito, né, para empreender, enfim. Mas só que em um determinado momento, eu fiz estágio também em empresas de táxi aéreo, e quando eu fui fazer, na época, um TCC, monografia, né, que fala,
eu começava ali a pensar muito na questão jurídica, que mas eu ficava buscando onde que é que tinha o direito aeronáutico. Então, fiquei pesquisando, assim, uns 2 anos, olhando, procurava vídeo, e aí procurei, até que, enfim, que eu consegui achar, mas naquele momento ficou adormecido, sabe? Eu deixei para lá, até então eu era formado em administração de empresas, fui trabalhando no setor, e depois de 3 anos, 4 anos, eu fui fazer o curso de Direito. Já entrando na faculdade, eu comecei a ficar, às vezes, assim, já estava muito focado na aviação. Então eu falei assim, agora é a hora de poder unir o útil com o agradável, né? Que é uma paixão que eu tenho pelo direito e pela aviação. Mas de que forma que eu ia conseguir fazer aquilo, né? Surgiu na época eu conversei com um grande amigo que eu tenho, que é o comandante Sérgio Mourão, que também é advogado, e falei com ele, olha, Sérgio, eu tive uma ideia que eu acho que pode dar certo, que é uma pesquisa que eu fiz de criar uma comissão de direito aeronáutico no Brasil. Agora, aonde que eu não sei. Eu fui na OAB hoje, né? Eu tinha acabado de voltar. Eu vi que tinha umas comissões lá, inclusive pedi para participar de uma comissão lá que não tinha nada a ver com aviação. Aí falei com ele, falei, olha, vamos criar uma comissão de direito aeronáutico na OAB. Eu pesquisei na, na internet, liguei para as outras seccionais da OAB e não existia uma comissão de direito aeronáutico no Brasil. Possivelmente no acidente do 3054 da Latam, criou-se, entre aspas, uma comissão para poder atender naquele momento, né, as vítimas que estavam ali, as famílias, mas depois foi desfeita. Então, em 4 de julho de 2012, nasceu a Comissão de Direito Aeronáutico. Na época, o presidente Luiz Cláudio Chaves, da OAB de Minas, que também foi vice-presidente da Comissão Nacional, ele pegou a ideia, já aprovou de imediato, tivemos um apoio muito grande dele, e fizemos a partir dali, Gabriel, algo que nós começamos, vamos dizer assim, na época que não tinha o WhatsApp, né? Você tem 2 momentos. Você não tinha uma comunicação que era só e-mail, né? E Facebook. Então, assim, aí criamos a comissão. Tá, criar é muito fácil de fazer. Aí foi aquele passo que, no advento dessa transição da internet, como que nós vamos fazer tudo isso, né? Então, começamos a fazer teve um seminário de abertura, que foi no dia 4 de julho, onde que fizemos um seminário, convocamos ali várias pessoas, operadores do direito, da aviação, nos prestigiar. Formamos membros dentro da comissão, membros do advogados, até colocamos assim engenheiros, pilotos, professores, a turma toda que estava em volta da aviação ali, que poderia nos assessorar, trazer notícias, produzir conteúdo, né? Então, reuniões mensais, a partir dali começou a nascer o direito aeronáutico. Eu acho que no Brasil, talvez muito se falava em direito aeronáutico, mas ninguém sabia o que era. A nossa preocupação na época, a minha preocupação era como que vamos colocar o direito aeronáutico dentro de uma seccional de advogados, né? Onde que as pessoas não sabem o que é o direito aéreo, né? Talvez vão muito se confundir também com o direito ao consumidor e
começamos a fazer em 2013. Fizemos um evento que teve a inscrição, sem WhatsApp, sem LinkedIn, sem nada, tá? Tivemos uma participação do astronauta Marcos Pontes, que também é o nosso membro honorário, né, da comissão, e do Dr. Osídio Silva. Estiveram em Belo Horizonte, nós fizemos 2 dias de seminário, chama-se Aviação em Direito. Digamos que você começou bem, né? Nossa Senhora, com 2 convidados aí que realmente para marcar o pé na história aí da comissão, né? E numa época que a gente não... Eu volto a falar do WhatsApp, né? Que estava surgindo, sabe? Nós não tínhamos, assim, foi um trabalho, assim, que você não imagina, intenso para fazer seminário. Nós tivemos ali 250 pessoas inscritas do Brasil todo. Foram 2 dias de seminário, falando sobre... Tivemos com o doutor Marcelo Norato, Júlio Costa, Sérgio Cavalieri, desembargador Sérgio Cavalieri. Tivemos também foi muito... Eu só vou voltar aqui. Vou tentar lembrar, com o tempo eu vou falando aqui para você. Mas, assim, 250 pessoas no auditório para 280. Então, tivemos patrocínio das empresas que apoiaram o nosso evento. Então, a partir dali, naquele dia, eu enxerguei a importância do direito aeronáutico. Que era pessoas, assim, interessadíssimas que estavam ali, acompanhando esses 2 dias de seminário, né? E que estavam brilhando, sabe? Assim, agradecendo de estar ali porque não tinha eventos no esporte. Então, a comissão ela ganhou um vulto muito grande, bem grande naquela época, que chegamos até a Comissão Nacional de Direito Aeronáutico com a vice-presidência, com o Sérgio Mourão lá. Então, assim, e os trabalhos foram feitos gradativamente. Muito se falava naquela questão jurídica que a gente não tinha, a gente tem na aviação, porém, é a parte ali mais trabalhista, né? Empresa, empregador, empregado, né? E também o consumidor, né? Mas não sabia os limites do direito internacional, não sabia o que era um direito securitário, sabe? Então, como que nós passamos que eu comecei a sentir que estava faltando algo. A partir do momento que eu falei que eu pensei que estava começando a sentir algo assim que poderia chegar até vocês que estão no Rio Grande do Sul, de uma maneira mais, talvez, acadêmica, né? Que aí foram os livros que começaram a surgir, e o primeiro livro foi o Direito Aeronáutico Volume 1, em 2018, onde nós tivemos nosso prefaciante, o Dr. Osídio Silva, que de imediato aceitou também. Foi organizador desse livro junto com o Sérgio Mourão e também com o Dr. Juliano Veloso, mas foi e também com o apoio da editora, que na época da Deplasto, hoje eu sou que coordeno essa parte do direito aeronáutico para eles, que nos apoiaram, porque eu cheguei lá também, perguntei para eles: vocês têm um livro de direito aeronáutico? Ah, não temos. Aí de imediato falei: querem fazer? Queremos. Aí eu pensei comigo: como? Entendeu? Eu não era acostumado a trabalhar com livro. Não sabia produzir um livro. Eu falo isso mesmo. Mas a paixão pelo direito à aviação, ela me colocou um desafio ali que eu falei: eu tenho que fazer algo bem feito, né?
porque eu tenho certeza que saindo daqui, e se for aprovado no mercado, porque eu sei que o mercado é exigente, né? O mercado da aviação é muito exigente, você sabe disso. Sim, sim. É, se ele for aprovado, vai dar tudo certo. Porém, se der errado, eu assumo a responsabilidade. Então, assim, acho que deu certo, né? Porque nós estamos hoje com andamento até do volume 4 agora. E então foi muito importante naquele momento, acho que levar algo para o público operador do direito, né? E também as faculdades, que eu acho que é um centro de formação que eu vejo que é importantíssimo hoje no Brasil, porque você tem a aviação executiva, ela é muito forte, né? Então, e você tem que dar munição para essas pessoas entender o que é o direito aeronáutico. Qual o caminho que elas... O cara sentado hoje, um aluno sentado hoje no banco de uma faculdade, para onde que ele vai ser direcionado? Ele quer fazer um concurso? Ele quer atuar em qual área? Às vezes, muitas vezes, as pessoas estão numa faculdade, na época eu fiz administração, eu passei muito por isso, nós tínhamos que procurar pós-graduação, né, para sair um pouco daquela área só do empreendedorismo. E também nos aperfeiçoar naquilo que a gente queria naquele momento. O direito, ele te dá uma opção que você tem várias cadeiras ali, né? Onde você pode escolher onde você quer atuar, porque também você não pode ser um generalista, né? É importante você estar atuando apenas numa área, né? Costumo falar que é que nem o futebol, né? Você tem as suas posições, então assumir aquela posição, né? E, e ser bom naquilo, poder levar aquilo para o público e para as pessoas que estão te acompanhando, para que elas consigam entender essa dinâmica do direito. Primeiro, parabéns, né? Parabéns pelo empreendedorismo, né? E aí acho que tem a ver, né, com a administração veio primeiro que o direito, né? Então, administração, o direito aeronáutico, parabéns aí pelas inovações todas. Considerando, né, do ponto de vista histórico, a vida do direito aeronáutico no Brasil e da comissão, ela é pequena, né? Ela é jovem, né? Estamos falando de 12 anos, né? São 12 anos do contexto histórico, né? Mas com muitos avanços, né? Mas com dois períodos da história muito claros que você falou, né? Um período antes de WhatsApp, de rede social, de comunicação e um pós-comunicação, essa mudança que a gente vive hoje. Como é que você classificaria aqui, ou quais pontos você destacaria como grandes avanços desse período do direito aeronáutico no Brasil, que você acompanhou? Você está, na verdade, ajudando a escrever a história do direito aeronáutico no Brasil. Gabriel, obrigado pelas palavras. Assim, a partir do momento que nós temos uma missão a cumprir aqui, né, principalmente na área da aviação, assim, que eu coloco que é uma área muito séria, que tem que ser levada a sério, porque são vidas, né? São sonhos. A gente vende sonhos para as pessoas, né? Informações e também para aqueles que estão na retaguarda, que estão trabalhando também, né? As pessoas começam a entender um pouco essa questão do avanço a partir do momento que a gente sai um pouco daquela questão de ficar apenas querendo entender o que é o direito aéreo, né? Então, quando você tem um divisor de águas, infelizmente, culmina numa tragédia, né? Você começa a ver que o que falta naquele acidente em questões legais jurídicas? O que faltou ali para as famílias, né? Tanto do lado da companhia aérea, tanto do lado da família. Aí, você faz uma compra de uma aeronave, onde você tem um contrato de compra e venda, e você começa a falar em RBAC 117, 135, RBH 91, né? Aí você começa a pensar, onde que eu vou buscar essa matéria?
né? Essa questão. Então, assim, é, foi muito tempo que demorou. Você fala 12 anos, foi tempo assim que na aviação tudo é muito rápido, muito dinâmico, né? E quando você fala do direito aeronáutico, de 12 anos para trás e para cá, e 12 anos agora, acredito eu que o avanço, Gabriel, ele se deu justamente nessas questões que nós começamos a trazer e colocar à tona, entendeu? Quando a gente fala da responsabilidade objetiva de uma companhia aérea, quando surge a questão ali de contratos, né, a jornada de trabalho de uma tripulação, a questão da aviação agrícola também, a gente coloca isso, né? Você começa a ver que tudo que nós fizemos, que nós estamos lançando de artigos, de promover esses debates, nós temos o direito aeronáutico para as pessoas. O interesse aumentou. O avanço maior nessa questão, eu vou falar até acadêmica, porque eu sou muito fã da parte acadêmica. Eu fui coordenador de uma pós-graduação em Direito Aeronáutico. Isso foi, vale a memória, foi depois da pandemia. Nós tivemos 60 alunos nessa pós-graduação. Em certo momento, eu tive que dar uma aula nessa pós, e quando eu abri a tela, que era uma pós online, né, nós tínhamos alunos da África. Então, eu vi o tamanho interesse deles, que o direito aeronáutico já estava no continente africano, como já estava no continente europeu e em Portugal. Então, isso para mim foi assim uma sensação muito prazerosa naquele momento, porque eu percebi que nós estávamos avançando, sabe? E nessa questão desse avanço foi justamente quando nós conseguimos trazer aquela história toda de 2012 para cá, né? E esse avanço ele foi muito significativo, porque você pegar 60 alunos, onde que tem ali pessoas da África, de Portugal, e essas pessoas estarem fazendo uma pós-graduação aqui no Brasil, isso foi muito importante. Então, nós tivemos 60 alunos formados, concluíram a pós-graduação, e são profissionais que entraram no mercado, né? Você lidava com poucos nomes, né? E conseguimos ter essa evolução dessas questões que eu acho que foram significativas, tanto na parte econômica, na questão de acadêmica, né? Desculpa, e também na questão do aprendizado que nós trouxemos para eles, né? Essas questões assim mais pontuais. Não, legal, né? E já que você puxou antes, estava no nosso roteiro aqui para nós fazer a nossa última parte aqui para instigar as pessoas, né? Fala um pouco para nós das obras, então, publicadas, né? O volume 1, 2, 3, né? Conta um pouco para nós o que tem em cada uma aí, por favor. As obras são importantes, por quê? Porque nós começamos o direito aeronáutico, eu acho que a gente fala muitos livros, porque, assim, cada livro é um capítulo, é uma maneira que nós estamos passando ao público, que chegamos até a aviação agrícola, né? Uma maneira, assim, mais atualizada que nós levamos para as pessoas. O volume 1, 2018, nós contávamos ali com 30 autores na organização. Eu era um dos organizadores e tinha 30 coautores. Foi um livro de lá 870, 900 páginas, que tratava de todos os assuntos envolvidos ao direito aeronáutico. Um exemplo é o seguinte: naquela época do 2018, nós falávamos muito sobre drones. E aí falaram comigo, teve uma pessoa que falou comigo, não, vai falar sobre drone no livro no direito aeronáutico. Hoje, para ter uma ideia, a gente está falando de eVTOLs, né?
O drone já foi um assunto que ficou para trás. O drone já é passado, né? É passado, né? Já está solidificado, né? É isso aí. Então, assim, pulando depois para o 2000, para o volume 2, onde o Dr. Tiago Magalhães e você participou, tivemos o prazer, né, de ter vocês da aviação agrícola participando de uma obra que eu considero que foi assim um marco muito importante, porque naquele momento também foi lançado o direito securitário, que eu vou falar depois. Por quê? Porque era o meu sonho ter aviação agrícola, pegar as pessoas certas ali que eu achava naquele momento, que é o Dr. Tiago e você. Tivemos um apoio também do SINDAG naquela ocasião também. E ali a gente começa a ver, Gabriel, que os elos vão se unindo, né? Você tem o direito agrícola, está falando da aviação agrícola, você tem a questão do direito, da questão do direito trabalhista dos sindicatos, né? Também, do SNA que participou. Aí você pega o direito tributário, uma coisa está ligada na outra. Então, tivemos esse livro que está atualizado também, que fizemos assim com uma de maior robustez, ele parece que tem 1.500 páginas. E em seguida fui trabalhando paralelo também com direito securitário na aviação. Então é uma parte assim que eu acho que é de suma importância as pessoas entenderem o que é o direito securitário, que é onde que entra o seguro reta, o seguro casco, né? E eu acho que tratar do assunto do resseguro, né? A gente sabe muito comprar, mas não sabe talvez fazer um seguro ali adequado para aquela aeronave, né? Para o tripulante, como que é feito. Logo depois tivemos na pandemia, fiz um livro junto com o Dr. Marcelo Honorato e também o Dr. Paulo Calazans e o Sérgio Mourão. E o Dr. Antônio José, que foi presidente da comissão da OAB do Rio de Janeiro, que é o atual presidente, né? Direito para tripulantes. Que aí é a questão do avanço que você me perguntou antes. Como que surgiu esse avanço? Ali assim, eu comecei nós falamos daquele livro sobre responsabilidade civil do tripulante, falando sobre a questão penal, né? Que envolve também operador, né? Falamos da questão da responsabilidade civil internacional, dos limites internacionais da aviação, onde nós citamos a ICAO, sobre os outros assuntos, e também dos drones. Então, assim, a gente já começa a dar um contorno maior ao direito aeronáutico dentro desse livro, mais objetivamente para os tripulantes, tá? Então, saindo desse livro do direito para tripulantes, nós fizemos o direito aeronáutico para o táxi aéreo, que envolve todas as legislações dentro do táxi aéreo da 135, que você tem ali falando da questão da subparte K, que trata um pouco do compartilhamento e gerenciamento. Foi um livro que prontamente fizemos com o pessoal da Líder Aviação, né? Onde nós tivemos um corpo jurídico deles também trabalhando em cima disso, de cada um, desenvolvendo um capítulo de questão de leasing, da aviação de offshore, da parte de contratos. Tivemos o doutor Honorato, que faz hoje as certificações na ANAC, também falando da questão de certificações de, enfim, insumas, né? E também contamos com a participação do pessoal da IVE, do Dr. Petros, falando da questão dos eVTOLs no táxi aéreo. Então, você vê que o direito ele vai crescendo assim, de uma maneira tão... vai ampliando, né? Cada hora que passa, vai ampliando. E chegamos no volume 3, que foi um livro que nós trouxemos da questão mais à tona do eVTOLs, falando mais essa questão, como vai ser o futuro do eVTOL. Hoje é o eVTOL, né? E também contamos com a presença do Dr. Tiago e sua também. Isso eu acho que
já é um avanço assim bem significativo que nós tivemos que assim, tudo que nós fazemos na parte de artigo, Gabriel, parte acadêmica que nós sentamos, escrevemos, pesquisando, são fatalmente coisas que têm um valor muito grande, né? Que as pessoas têm que muito objeto de pesquisa e tudo aquilo que nós traduzimos ali está no mercado, né? É a teoria e a prática. E eu tenho, assim, outro dia recebi um telefonema de um diretor jurídico de uma companhia aérea. Ele falou assim, eu tenho um livro seu aqui. Eu falei assim, mas como? Eu fui o primeiro que eu comprei. Eu falei, então assim, não é a gente... Eu fico muito feliz quando acontece isso, porque assim, você vê que os próprios operadores, eles têm a busca pelo conhecimento, apesar de estar cercado com belíssimos profissionais, né? Eles têm essa questão do conhecimento, eles têm que estar ali na doutrina. E finalizando, deixa eu contar aqui, não sei se você sabe, todos os livros que eu participei, que nós fizemos até hoje, eles estão no STJ. Puxa. Eles estão na biblioteca do STJ. É, foram os primeiros livros a entrar no STJ. Não tinha nenhum livro de direito aeronáutico no STJ. Então, acho que aí você começa a destrinchar essa parte que eu acho que é a parte que eu falo teórica, né? A parte prática. Esse que é a nossa que é a vida, né? Que dá a fomentação jurídica no âmbito da aviação. Pô, que legal essa informação do STJ, essa eu não sabia, né? Sabia já, obviamente, de toda a relevância aqui, mas que todos eles estão aí na biblioteca do STJ, né? Então... Você está me fazendo voltar no tempo aqui, eu esqueço algumas coisas para poder falar, mas eu volto ao que você me perguntou antes, os avanços que nós tivemos. Eu fui falando aqui, eu acho que o grande avanço, Gabriel, foi justamente você começar colocar aonde que nasceu a criança, direito aeronáutico. O que é o direito aeronáutico? Tá? Então, nós tivemos esse avanço que foi extremamente importante, porque fomos sempre muito bem recebidos por todos dentro da aviação e fora da aviação. Motivo, interesse em saber o que era. A partir do momento em saber o que era, traduzimos para livro, né? Eu acho que um livro desse, sem falsa modéstia, não pode faltar na biblioteca dessas empresas aéreas e daquelas pessoas que querem conhecer sobre direito aeronáutico, né? E aí você passa por um curso de pós-graduação, né? Uma pós-graduação voltada para o direito aeronáutico, onde eu montei uma grade que bem robusta, assim, de 10 módulos, falando tudo sobre direito aeronáutico. Só voltado para o direito aeronáutico. Tivemos o Gustavo Albuquerque, que foi procurador da ANAC, que deu aula de concessões aeroportuárias. Teve nessa passagem também de infraero, né, para privatização. Então, esses são os avanços que, com o tempo, em 12 anos, né, não foi um piscar de olhos, nós conseguimos dar um salto bem forte em virtude desse trabalho todo que foi feito numa retaguarda, né? Pô, legal. E para a gente caminhar aqui para o final e deixar o pessoal cada vez, né, me instigado a conhecer mais, e o público que nos acompanha aqui, ele é um público, em sua grande maioria, jovem, algum público universitário, algum recém-saído da universidade, que é basicamente que nos acompanha em todas as redes aqui, alguns, obviamente, mais ligados à aviação agrícola, outros, basicamente, só agricultura e alguns curiosos, né? Hoje estamos aqui com o Alessandro Lender, que tem essa história magnífica aí, né, que está nos trazendo aqui, e convido a todos a conhecer mais, né? Buscar mais. O Alessandro é muito solícito sempre, né?
sempre atende todo mundo, então é muito fácil conversar com ele. Eu sempre gostei muito de pessoas que entregam algo para o mundo, né? E falam de entregar livros, né? Eu, particularmente, né? Eu já escrevi 11 livros, né? Então, eu acho que é uma forma também É, de deixar algo, né? Deixar algo nesse é mundo aí, né? uma, Deixar alguma coisa. é, Então, é legal isso, né? Eu gosto muito desse modelo. E aí, fico uma última pergunta aqui para você contar para nós. Essa não estava combinada, tá? Mas essa eu vou fazer. eu Quando é vou que você contar vai uma colocar novidade nessa também. grade de obras publicadas aqui o livro Direito Aeronáutico e Aviação Agrícola? Quando é que vai entrar para a grade esta obra aí? Vai entrar hoje. Olha aí. É só falar E que nós não tem no mundo começamos. inteiro, viu? A gente procurou porque a gente estava precisando. E aí confesso a você que não tem, tá? Então aí ficou o desafio aqui, já aproveitando, né? Quem está acompanhando aqui, o Alessandro aqui, É, nós trabalhar esse material aí. então, Gabriel, já fica o convite aí, o doutor Tiago, sempre conversando com ele. Eu, particularmente, ano passado, eu pensei assim, eu falei, você falou a questão dos livros, né? Nós temos nossos trabalhos também, né, profissionais, Sem dúvida. então, então assim, nós trabalhamos na aviação. Hoje eu tenho um escritório que eu tenho meu escritório na parte do direito aeronáutico também, que nós trabalhamos ali com contratos e de compra e venda de aviões, auto-infração. Então, assim, fazer um livro é que nem você falou. Parece que é que nem igual quando nasce uma criança, né? Você produz ali, você planta a semente, né? E a partir do momento que você joga aquela semente, você não vai sair mais, né? Vai saindo mais. Você não quer parar. E ano passado eu até falei, eu não quero mais fazer livro, porque é algo que toma muito o meu tempo e, assim, de dedicação praticamente exclusiva. Você passa a viver um personagem, você só falta Sim, colocar a perninha no livro e sair andando. sim. Mas, assim, você sabe disso, que você também é autor, escritor, mas, assim, a maneira que você passa a mensagem. Esse ano nós estamos agora finalizando o Manual do Direito Aeronáutico, que vai ser lançado. O Direito Aeronáutico volume 4, eu até coloquei para você, está em andamento. Sim. Aí você me fez esse convite agora, eu aceito esse desafio, que eu acho que é Olha muito aí. importante que a aviação agrícola tenha. Nós colocamos aí na questão da aviação agrícola com o doutor Tiago, você, mas assim, nós temos hoje 45% do mercado, né, na questão do agronegócio. Exatamente. E isso, então assim, a gente não pode deixar isso de lado e fingir que não acontece. O direito aeronáutico ele tem essa importância porque é justamente no ponto que ele toca. É justamente isso. A gente não pode deixar a aviação agrícola de lado no Brasil, né? Então, muito se fala em aviação comercial, não sei o quê, mas assim, cada cada qual tem a sua importância. É um elo de ligação, né? E também, quinta-feira agora, eu estou fazendo um lançamento de um livro que é a Introdução ao Direito Aéreo. Esse livro foi legal porque foi um livro que eu participei como organizador junto com o Dr. Sérgio Mourão. E é um livro que está sendo... o autor é o Dr. Hugo de Portugal, que é um professor da Universidade de Lisboa de Direito Aeronáutico. Ele é diretor do Departamento de Direito Aeronáutico da Universidade de Lisboa. E todos nós sabemos que o direito aeronáutico ele começa muito ali na Europa, né? Mas como nós somos países signatários da ICAO, né? Seguimos Brasil, África, Portugal. Então, resolvemos fazer esse livro. O Dr. Hugo fez também esse livro, Introdução ao Manual do Direito Aeronáutico, ao Direito Aéreo, que eles falam na Europa. E será lançado agora online, né? Na quinta-feira, no dia 27/6, às 19h30. Vocês são convidados para poderem participar conosco. Oh, E aí, legal. E o mais legal é que você está pensando em parar de fazer livro, né? E cada pouco você fala aí, tem um livro a mais aparecendo aí. é. Mas hoje eu faço de uma forma mais ordenada, sabe, Gabriel? Eu tenho assim,
nós fazemos, né, uma forma mais ordenada, porque quando você faz o primeiro ali, como eu falei, o de primeiro para mim foi muito difícil, porque eu não sabia o que ia dar. Qual a repercussão que ia ser, você sabe disso. Você que escreve, nós temos essa responsabilidade de levar excelência para o público leitor, né? Então, as críticas, elas podem acontecer, e com razão, né? Se nós fazemos uma coisa que não vai ser aceita no mercado, é muito sério. E no mercado da aviação, que é um mercado muito pequeno, muito fechado, isso nos remete a praticamente nos enterrar, né? Então você sempre Exato. tem que fazer, você tem que plantar semente e adubar e fazer a coisa certa, né? Porque Exato. é isso que é o segredo da nossa forma de poder fazer uma receita bem feita ao público, que é um público muito exigente, né? Que é um público que sempre está buscando informação, são os operadores jurídicos, os outros profissionais, os outros profissionais autônomos também, as empresas. Então, é uma responsabilidade imensa você estar por trás disso tudo, né? Então, agora, passando aí que nós chegamos até Lisboa, por quê? Porque isso foi a evolução que foi acontecendo com o tempo, que certa vez me procurou e perguntou quem que era, o que poderia esse livro, como que adquiria, e para mandar para Portugal a editora que manda, e eu já não estava entendendo. Aí depois fomos para a África também, né? Então, assim, foi o que eu aprendi. A gente tem que estar inovando, tem que estar cultivando para poder colher, né? E uma informação também que eu vou deixar que você pediu, eu vou falar, você me perguntou aí a questão dos alunos, né? E das pessoas também do mercado, é que nós criamos agora, nessa semana, o Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico e Aviação Civil. Talvez o primeiro instituto voltado para a área do direito aeronáutico, do direito e da aviação, que eu vou ser presidente desse grupo, do instituto, e nós já temos lá 20 associados, temos diretorias no Rio Grande do Sul, temos, inclusive, o doutor Tiago tinha até passado isso para ele, falado um pouco sobre a questão do Instituto. Então, são marcos que nós vamos criando, Gabriel, que nós, nem você falou, vamos deixando, né, para que as próximas gerações consigam usufruir e também se profissionalizar e avançar junto conosco nessas questões todas que nós estamos fazendo, porque assim, é de pouco talvez assim as pessoas não, essa questão acadêmica é uma questão muito forte, e também de instituto, de criação de comissões, né? É isso que nós precisamos hoje para o nosso avanço profissional. O recado que eu deixo para os profissionais que querem ser operadores do direito aeronáutico é um mercado que você tem um mercado muito forte. Hoje nós temos a segunda maior aviação executiva do país, né? Em Minas Gerais. O Brasil é a segunda maior aviação, se não me falha, a maior do mundo. Então, são 14 mil e poucas aeronaves, né? Mas é um mercado que precisa de um público preparado. Sim. Ele gera muito emprego, porém, você tem que estar preparado e qualificado para atuar nesse mercado. Para aquele que quer hoje atuar na questão do direito aeronáutico, você tem empresas de táxi aéreo, né, que trabalham com contrato de compra e venda, área trabalhista, você tem offshore, né, que é a questão do petróleo e do gás, né? Você tem empresas de compartilhamento, você tem um leque de empresas na sua frente, só que você só vai conseguir entrar se qualificar, né? Isso em qualquer área. Mas
como o direito ele é muito restrito na questão da aviação, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para que todos possam se qualificar, né? E entrar numa empresa dessa e fazer o que nós estamos fazendo ao longo desse tempo, né? Como é uma área muito ainda de 12 anos só, né? Você vê uma criança, né? Sim, Mas se você for pegar na Europa, a KLM, né? Ela sustenta a Holanda. Os funcionários todos que perfeito. estão, né? A Holanda hoje ela é. Qual que é o retrato da Holanda? É a KLM. É uma cidade, é um país, né? Onde que a bandeira da Holanda está ali. Então, assim, é, então nós hoje podemos falar a nível Brasil, você tem um país muito rico nessas questões de aviação executiva, aviação geral e aviação de linha aérea ainda, né? A gente tem essas falhas devido a questões continentais que nós temos no nosso país e também da falta de investimento em infraestrutura, né? Então, mas caminhamos assim a passos largos para assim hoje nós temos assim somos o segundo país em classificação em segurança da aviação em risco de acidente, né? Estamos num nível muito alto. Então assim eu acho que o profissional que quer atuar no mercado ele vai conseguir, mas ele tem que se qualificar. Tem que qualificar e buscar sempre estar investindo nos cursos, fazendo modalidades, sempre voltado para a área, porque ela é intrínseco, a aviação ela está muito conectada com a parte do direito e você tem que andar muito de mão dada um com o outro ali para poder ter um sucesso profissional. Legal. Agradeci muito o Alessandro Lender, que esteve com a gente aqui. Nós vamos ter que marcar um outro momento, com certeza. Tem muito conteúdo aqui. Tem muito conteúdo para ser explorado, né? A gente pode explorar cada um dos volumes, né? Das obras publicadas. Tem muita coisa para a gente falar aqui, mas com certeza cumpriu o nosso propósito, né? De instigar as pessoas a conhecerem mais. E essa é a proposta, né? E na descrição do vídeo aqui vocês vão encontrar os contatos, redes sociais do Alessandro, né? Como ele disse lá no começo do vídeo, né? No começo não foi muito fácil, o WhatsApp não tinha, nem rede social, agora está mais fácil, né, de encontrar. Então, na descrição do vídeo tem todos os contatos, forma de encontrar o Alessandro. Tá? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui, obrigado muito especial, Alessandro, parabéns por essa história, né, que você está ajudando a escrever literalmente, né, na história do direito aeronáutico brasileiro e mundial. Parabéns. Obrigado, Gabriel. Agradeço você sempre aí nos apoiando, né? E fica uma mensagem para vocês que certamente o nosso livro vai sair também, pode ter certeza disso. E é muito gratificante poder receber esse carinho de vocês, assim, de poder passar ao público, né, sobre o que é o direito aeronáutico. E vamos seguindo em frente aí, viu? Muito obrigado pela honra de poder estar participando do programa com vocês aí. Obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio.